para que você possa já entender, né, em miúdos, o que vai se passar no julgamento do caso Vitória nesta segunda-feira. Cidade Alerta vai acompanhar de perto, Geraldo Luiz, no Balanço Geral do Meio-Dia aqui de São Paulo, vai acompanhar de perto. Os nossos programas aqui das manhãs da Record, com o Peruca, com o André, Fala Brasil, Jornal da Record. O jornalismo da Record vai acompanhar de perto o desdobramento de um dos julgamentos mais aguardados, porque, afinal de contas, o Brasil todo se comoveu. É um caso que foi mostrado em primeira mão pelo Cidade Alerta, né? A família me procurou no Instagram, nós mostramos a primeira reportagem, crentes de que aquela menina de patins seria encontrada com vida, e também demos as mãos para a família até no último adeus à menina Vitória. Vem para mim, por favor. Bate, é um daqueles julgamentos onde o réu fica cara a cara com a família da Vitória, com os 7 jurados, com o juiz, com o promotor, com o advogado de acusação, com o advogado de defesa, apenas para saber quantos anos de cadeia pegará? E eu respondo a você de casa, não. Não estamos falando de um julgamento assim. O que será visto nesta segunda-feira, muito embora a polícia tenha feito um excelente trabalho, mas especialistas ouvidos pelo nosso Cidade Alerta, e inclusive o advogado que representa a família da Vitória, diz que a chance do Júlio César Erguesse, que vai sentar no banco dos réus nesta segunda, a absolvição dele pode acontecer. É uma situação com chances grandes de nós termos uma absolvição e talvez até voltar à estaca zero. E se isso acontecer, como ficará a situação do casal Bruno Manche e Maiara, que estão presos? Pois bem, Bate, quem é esse homem que eu nunca vi na vida? Enche a tela, por favor. É um homem que, se estiver falando a verdade nesse momento, é um homem muito corajoso. Se esse homem que você está vendo nesse momento estiver contando absolutamente tudo que sabe, é um homem corajoso. Vem para mim, por favor, até porque ele se diz estar sendo vítima de ameaça de morte. Nós fomos procurar o Josney, que é um pedreiro, vizinho do casal Bruno Manche e Maiara, e absolutamente ninguém. Era um silêncio absoluto. Ninguém sabe sobre o paradeiro desse homem. Mas o Cidade Alerta trouxe o caso com exclusividade ontem e o Josney apareceu. Mas Bate, quem é esse homem? Por que vocês estão dando tanta importância para esse homem que só aparece na televisão agora, na véspera do julgamento, mais de um ano depois da morte da menina Vitória? E eu respondo para você de casa. Essa estranheza que causa no Brasil, essa estranheza que causa em vocês, também causa em todos nós. Mas eu vou explicar para vocês. Boa parte do que a polícia de São Paulo sabe é graças a esse homem. Se ele está falando a verdade ou não, vai caber aos jurados decidirem. Porque tribunal do júri não é só prova, é muita encenação. Se o advogado de defesa do Júlio César tiver envergadura, tiver força para convencer os jurados, por mais que haja prova contra o Júlio de que ele é inocente, os jurados vão sentir ali, vão ver a cara do Júlio César Erguesse sentado na frente do juiz. Ao mesmo tempo, vão olhar para os parentes da Vitória. Os jurados são humanos, são 7 pessoas escolhidas na população. O destino do Júlio César está nas mãos dessa gente. Mas, voltando para o Josney. O Josney está escondido, mas promete ir ao julgamento na segunda-feira, até porque, se ele não for, aumenta a chance de vitória do acusado de matar a Vitória, o Júlio César. Ele diz que o pai dele foi ameaçado, ele, na verdade, foi ameaçado pelo pai do Júlio no mercado. Ele diz isso, que foi ameaçado de morte pelo pai do suposto assassino da Vitória. Diz que logo na sequência, ele começou a ser seguido por um carro prata. A partir desse momento, como é a testemunha ouro, como é a única testemunha que ouviu, segundo ele, da boca do Júlio, o que aconteceu com a Vitória, ele se viu ameaçado, se viu supostamente procurado, com sede de vingança de pessoas, ele resolve desaparecer. Só que o Cidade Alerta cutuca o caso, descobre essa história, que pode, de duas uma,
ou vai resolver de uma vez por todas o caso Vitória, de todas, na segunda-feira, dependendo de como ele for no tribunal do júri, de como ele seduzir o jurado junto com a promotoria e as provas, porque ele está intimado. Quer ver? Enche a tela, por favor, Edu. Olha só. Vou ler aqui para você. Pode vir para mim já, Edu. Vou ler para vocês aqui com exclusividade. Recebi ontem à noite de uma fonte. Certifico e dou fé que entrei em contato telefônico com a testemunha Josnei, intimando-a a comparecer ao júri designado, declarando o mesmo que vai comparecer. Isso em 2 de outubro. Ou seja, o Josnei está escondido, mas ele já confirmou para a Justiça que estará no tribunal do júri nesta segunda. Ontem havia uma indefinição da nossa parte. Ninguém botando muita fé que esse homem vai ter coragem de botar a cara ali no tribunal. Afinal de contas, se o Bruno Mancha for mesmo um traficante que está por trás desse crime, para mandar matar mesmo, se realmente ele for traficante e for dessa monstruosidade de ter matado a Vitória, para acabar com a vida desse pedreiro é 1 minuto. Mas eu pergunto para você de casa, não duvidando do trabalho da polícia, que por sinal tive vários conflitos com a polícia durante a investigação, mas tudo para buscar, não é, o melhor para o caso, para tentar ajudar na investigação. Respeitando o trabalho da polícia, eu preciso dizer para vocês, existem provas, a polícia diz que há provas cabais, mas pelo que a gente viu, pelo que conversamos com especialistas e o próprio advogado que representa os pais da Vitória, as provas são sensíveis. As provas são sensíveis. E a chance de nós voltarmos a estaca zero nesta segunda também existe e vai ser frustrante. Se o juiz do caso Vitória mostrar o resultado da votação dos 7 jurados de que o Júlio César é inocente, vai ser o primeiro precedente para tirar da cadeia já a Maiara e o Bruno Mancha. Por que o Josnei entra nesse caso? Eu explico a vocês, sem problema nenhum. Vou explicar a vocês. Quando ainda a Vitória estava sendo procurada, o Josnei procura a delegacia de São Roque. E na delegacia de São Roque, ele diz o seguinte para o delegado: eu tenho informações sobre o caso da garota de Araçariguama que está desaparecida. Num primeiro momento, os policiais de São Roque acham que é mais uma pessoa como Monte que liga para a delegacia, que conta uma história e o delegado fala, como é que você pode provar isso? Daí tem louco que diz, eu sonhei, eu acho, eu imaginei. De 100 ligações que a polícia recebe, uma só, infelizmente, tem informação consistente dos casos. Isso atrapalha a polícia. Nunca faça uma ligação para a polícia se você não tiver propriedade do que estiver falando. Mas o Josnei, ele não só telefonou para a delegacia, como foi pessoalmente. E disse o seguinte, tem a foto do Júlio César aqui, Edu, para dividir a tela? Eu vou pôr a reportagem já no ar, porque ele é corajoso. Ele vai falar pela primeira vez. Não tem como pôr os 3? Ele vai falar pela primeira vez. Vai falar pela primeira vez. E ele vai falar pela primeira vez. E essa, eu imagino a Capitão Nascimento comprometida com seu ofício, Capitão Nascimento que tem uma delicadeza para lidar com as pessoas e com esse jeitinho dela, competente, ela arranca as respostas que nós queremos ouvir. E eu perguntaria o seguinte, ô Josnei, primeiro eu agradeço o Josnei por ter escolhido Cidade Alerta para falar primeiro. Na véspera do julgamento, que eu repito, vai ser segunda-feira agora. Vamos entrar numa viagem de rumo desconhecido, entrar num quarto escuro. Ninguém sabe o que vai dar esse julgamento, ninguém sabe. Um verdadeiro mistério. Mas nós vamos acompanhar e vamos torcer para que a verdade prevaleça. Não é só torcer a tomara que ele seja condenado. Se for ele, tomara que seja condenado. Agora, se for inocente, epa, não. Só condenar por condenar, não. Ô Josnei, me diga uma coisa. Você de casa há de convir comigo. Como é que um assassino comete um crime e fala para uma pessoa qualquer, com todo o respeito ao Josnei, fala para uma pessoa qualquer, obrigado, Edu. Edu é nosso diretor de TV aqui, fantástico.
Por que o Júlio César contaria logo para você, Josney, que ele matou uma menina? Pensa comigo. É ou não é? Um assassino, o que é que você espera de um assassino? Que se a polícia não descobrir quem foi, como tem vários casos no Brasil que ficam sem explicação, que ele leve para o túmulo a verdade que só ele sabe, que ele é o assassino de um caso que não foi descoberto pela polícia. Agora, o que levaria uma pessoa, minha gente amiga de todo o Brasil, que está nos prestigiando agora com uma audiência enorme em todo o país, um assassino a confessar por um qualquer, com todo o respeito, não especialmente por ele, mas por uma pessoa qualquer, que ele matou com a ajuda da Maiara, com a ajuda do Bruno Mancha? Vocês concordam comigo que não bate? Vocês concordam comigo? Parece que não fecha. Que não fecha. Todas as vezes que chegaram aqui ao programa informações de eu ouvi a pessoa dizer que matou, a pessoa estava bebendo no bar e contou, nunca. Olha, nos 2 anos que o Cidade Alerta está trabalhando com pessoas desaparecidas, nunca a gente viu isso se confirmar. De que o assassino ou que o responsável por um desaparecimento procure uma pessoa para confessar um caso, a não ser que seja um filho confessando para a mãe. Afinal de contas, quando você conta algo para sua mãe, você acha que ela vai guardar isso para o resto da vida. Mas se a mãe tiver caráter, ela vai entregar o assassino para a polícia, como foi o caso da Raíssa. A mãe ouviu o menor K falar que ele tinha matado a menina. O que a mãe fez? Você é assassino? Vem cá. Pegou carinhosamente a criança. Delegado. Meu filho falou que matou essa menina. E aí se descobriu que era verdade. E hoje, inclusive, o delegado revelou pela primeira vez que 6 meses atrás o menor K do caso Raíssa furou os coleguinhas, ameaçou os coleguinhas com agulha na sala de aula, que 3 semanas antes de matar a Raíssa dessa maneira tão covarde, tão cruel, estava assistindo filme de terror como se fosse uma inspiração do que ele estava prestes a fazer com a Raíssa. Aí a mãe não tem dúvida. Meu filho, eu te botei no mundo, mas não sou responsável pelos seus atos. Você, mesmo tendo 12 anos, vai lá e assuma o que você fez. E carca mesmo. Se esse moleque de 12 anos for o assassino, carca mesmo. Trata como qualquer pessoa, da mesma maneira que homem de 80, 85 anos mata no Brasil, carca mesmo. Mas ele é vovozinho, o problema dele, não quis matar. Pois bem. Mas voltando no nosso assunto, eu pergunto a vocês de casa. Por que o Júlio César Erguesse, que foi o primeiro preso, contaria para o Josney que ele é o assassino, gente? Da parte da Maiara e do Bruno Mancha, eles falam que é uma vingança do Josney. Só que agora, como Cidade Alerta descobriu isso, a casa caiu. Ou vai cair para o lado do Josney, que garante estar falando a verdade, ou vai cair para o lado da Maiara e do Bruno Mancha. Porque não é mais uma testemunha que não queria botar a cara. Pela primeira vez ele resolveu falar. E ele sabe que falando hoje aqui no programa, os jurados que estarão no julgamento nessa segunda estão assistindo. Eles nem sabem que vão ser jurados, porque isso vai ser escolhido na própria segunda. Mas eles já sabem, né, as pessoas que estão assistindo e que são candidatas ao júri, já vão ver o que ele vai falar. E ele vai endossar isso na segunda-feira, o que pode ou acabar, liquidar de uma vez por todas o Júlio César, o Bruno Mancha e a Maiara, ou dependendo como for, pode absolver o Júlio César e colocar na rua a Maiara e o Bruno Mancha. Que provas que a polícia de São Paulo tem de que o Júlio César participou? Um DNA, que eu já estou sabendo que a defesa do Júlio vai contestar, porque diz que é um DNA que fala a chance de ser a célula do Júlio é 1 em não sei quantas. Não adianta você só ter um papel, você tem que ter o dom da oratória e da sua capacidade de direito criminal para convencer os jurados, que aquele papel pode não significar nada. O cheiro do cachorro. Eu acho que esse é o caso onde o trabalho dos cães nunca será tão importante
Nunca foi, nunca será, porque eles estão colocando o Bruno Mancha e a Maiara no caso por causa do depoimento do Josney, pelo que ele diz ter ouvido o Júlio comentar, e pelo cachorro ter sentido o cheiro da Vitória debaixo de uma árvore onde a Maiara e o Bruno moram. Agora, como é que você vai convencer 7 pessoas? Eu tô, né? Que a gente que acompanha vai ser a minha experiência do julgamento mais misterioso. De comoção, sem dúvida, mas vários outros de comoção nacional a gente viu, né? Eu cobri Isabela Nardoni, agora do menino Bernardo, lá do Rio Grande do Sul, foi muita comoção. Mas nesse caso em especial, não é que vai sentar no banco dos céus alguém que só quer saber quanto tempo vai pegar de cadeia. É um cara que a gente não sabe se vai sair dali condenado. E se ele recebe absolvição, o que não é difícil, dos 7 jurados, tiram a algema dele no tribunal, ele sai pela mesma porta junto com a família da Vitória. Vocês têm noção do que a gente está diante ou não? Vocês têm noção do voo escuro, do voo cego que a gente vai fazer? Porque é cego, não dá. O advogado da Vitória diz que acha que não vai condenar, não. O advogado do Júlio, então, tem certeza absoluta que não existe prova suficiente para condenar o cliente dele. Agora, tem o teaser aí da Capitão já? A primeira parte? Me diga. Josney, qual que é a tua relação com o Bruno e com a Maiara, com o casal? Por que o Júlio César escolheu justo você para confessar o assassinato? Por que você está escondido até agora? Dá a primeira parte da reportagem, por favor. O primeiro depoimento de Josney foi na delegacia de Mairinque, mas logo o delegado o trouxe aqui para a delegacia de Araçariguama, onde o caso era investigado. Aqui para a doutora Bruna, ele contou exatamente o que ouviu de Júlio naquele dia. Imediatamente, os investigadores levaram o Josney até a casa de Júlio. Em seguida, Júlio foi trazido para cá. Logo, Júlio apontou Bruno Mancha e Maiara como participantes do crime. Em seguida, os policiais foram buscar o casal. Todos estavam aqui na delegacia, negando que tinham algum envolvimento na morte de Vitória. Novamente, Josney foi chamado. Ele confirmou o que havia falado. Júlio o chamou de mentiroso. Foi aí que a doutora Bruna decidiu fazer uma acariação. Colocar Júlio e Josney frente a frente. Josney topou fazer isso. E foi aqui na delegacia que os amigos se encontraram. Frente a frente, de acordo com Josney, Júlio novamente confessou o crime. Pois bem, mas depois disse que não confessou. Por que o Júlio agora está chamando o Josney de mentiroso? Tem uma explicação. Tem uma explicação, segundo o Júlio. E tem uma explicação, segundo a Maiara e o Bruno Mancha. E essa explicação, se colar, vai botar em liberdade o Júlio e pode dar de brinde também a liberdade para a Maiara e para o Bruno Mancha. Nós vamos ver a reportagem inédita. Esse rapaz vai falar pela primeira vez. Ele está escondido, vai continuar escondido, mas promete ir ao fórum nesta segunda-feira. Vamos ver. Até então, as pessoas só o conheciam pelo nome, Josney. Agora, pela primeira vez, ele mostra o rosto e fala sobre o caso que tomou tamanha repercussão, a morte de Vitória Gabriele. O homem que denunciou e ajudou a colocar atrás das grades Júlio e o casal Bruno Mancha e Maiara aparece pela primeira vez. Mas no caso, eu sabendo que aquela situação que aconteceu, eu não ia ficar com a consciência limpa, ia ficar com a consciência pesada. Para você ter ideia, de um dia, de uma noite para outra, eu já fiquei com a consciência pesada. Nem trabalhar direito eu trabalhei com aquilo na cabeça. Você pensou no caso que Deus lhe passar 1 ano, 2 anos com aquilo na cabeça? Não ia conseguir. 1 ano e 4 meses após denunciar Júlio, Josney decidiu quebrar de vez o silêncio.
e contar o que ouviu de Júlio naquele 11 de junho de 2018, quando Vitória estava desaparecida há 4 dias. A entrevista só foi aceita com uma condição: de não revelar de forma alguma onde ele mora atualmente. É que Josney tem muito medo. Será que ele vai continuar com a versão que deu à polícia em junho de 2018? É isso que você vai acompanhar a partir de agora. Josney era vizinho de Júlio e do casal. Depois que Bruno e Maiara foram presos, ele se mudou do bairro e ninguém mais teve notícias dele. A hora que a polícia estava, aquele vulco aqui da polícia, repórter aqui, aí ele encostou o caminhão aí, a mudança dele jogou em cima e foi embora. Isso todo mundo viu. Todo mundo viu. Na próxima segunda-feira, Júlio estará diante de 7 jurados, que irão decidir se ele é culpado ou inocente na morte da menina Vitória. Você vai comparecer ao fórum na segunda-feira? Vou, com certeza. Vou. Você vai ficar cara a cara com o Júlio? Fico cara a cara com os 3, se for preciso. O que você contou há pouco mais de um ano atrás, você vai contar a mesma coisa no fórum? Com certeza. Mesma coisa, detalhe por detalhe. Não vai mudar nada? Nada. Josney contou para a nossa equipe tudo o que disse em depoimento à polícia. A denúncia feita por ele foi crucial para a polícia chegar até Júlio, Bruno e Maiara. Quem faz isso com um adolescente, com uma menina de 12 anos, não é humano. Não é humano. Para mim, não é humano. É um monstro. Mas antes de saber os detalhes desse depoimento, é importante contar qual é a ligação de Josney com os 3 acusados. Há cerca de 10 anos, o Josney saiu do Paraná e veio morar aqui na cidade de Mairinque. Foi aí que ele acabou conhecendo o Júlio. Os dois tiveram uma amizade muito grande. O Josney conta que quase todos os dias eles estavam juntos. O Júlio vinha sempre aqui na casa do Josney. O Josney estava morando aqui com a mãe e a filha, que tem 12 anos de idade. Ele contou que todas as vezes que saía, até mesmo aos finais de semana, era sempre com o Júlio. E quando o Júlio tinha algum problema pessoal, no casamento ou com alguns amigos, ele sempre vinha aqui contar para o Josney, confiava muito nele. Por isso, Josney sempre considerou o Júlio um grande amigo. Ele disse que jamais esperava que isso iria acontecer, que a todo momento estava disponível para conversar com o Júlio e que até mesmo por muitas vezes viu o Júlio ao lado do Bruno Mancha e da Maiara. O Bruno Mancha e a Maiara que moravam ali no final da rua. Mas ele disse que jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Ele confiava no Júlio, era melhor amigo e sempre abria as portas de casa para ele entrar. Ele para mim era como se fosse meu irmão, o Júlio. Ele que me acolheu quando eu vim do Paraná, só vim com a roupa do corpo. Ele que me acolheu, foi o meu primeiro amigo. Depois disso aí nós pegamos uma amizade inesquecível, entendeu? Tudo que ele fazia ele me contava. Então é como se fosse um irmão. Ele confiava em você? Confiava. E como eu confiava nele. Arrumei serviço para ele, trabalhamos junto com o tio dele, com o tio Josi, tá lá na Lagoinha, tá em prova. Já em relação ao casal, mesmo sendo vizinhos, eles não tinham amizade, mas se conheciam. É só bom dia, boa tarde, boa noite e mais nada. Mas eles te conhecem, eles sabem da sua existência? Sim, conhece como eu conheço eles. Segundo Josney, Bruno já era conhecido como uma pessoa perigosa. Comentaram lá na Lagoinha que o Bruno é muito violento, entendeu? Já foi preso por tráfico, por morte, alguma coisa. Esse que é meu medo, entendeu? É isso que é meu medo, não por, tipo assim, é mais, igual eu falei desde o começo, mais é a minha família. Mas a amizade mesmo era com Júlio, que segundo Josney costumava inventar algumas histórias. E sempre ele contava umas coisinhas e outra, assim, meio grave, ele vinha, sabe aquilo lá que eu falei pra você? Eu minto, é brincadeira minha, só pra ver o jeito que você fica. Só que ele não voltou. Aí você percebeu que era verdade. Isso, aí eu percebi que era verdade, porque já estava, como que fala, na televisão. E foi durante uma dessas conversas que Júlio teria contado para o amigo o que havia acontecido com a menina Vitória. E eu vi que ele estava bastante nervoso, meio alterado. Aí eu falei, o que aconteceu, Júlio? Não, nada não, arruma um cigarro para mim.
Fui, peguei o cigarro pra ele, dei pra ele. E ele tava tremendo, tipo, nervoso. Eu falei, Júlio, o que aconteceu? Não, nada não. Eu falei, Júlio, eu conheço você. Não, não aconteceu nada não. Quer um copo de água com açúcar? Quero. Fui lá, peguei. Aí falei, Júlio, você sabe que você é meu irmão, você pode contar pra mim. 11 de junho de 2018. Naquele dia, o Brasil já estava comovido com o desaparecimento de Vitória. Ninguém sabia o que havia acontecido. E foi naquele mesmo dia, já com 4 dias da menina desaparecida, que Josnei estava em casa com a mãe. Era noite, quando, de acordo com ele, Júlio veio até o portão e chamou pelo amigo. O Josnei saiu para conversar com ele. Percebeu que Júlio parecia estar um pouco nervoso, estava diferente, mas Josnei estava prestes a ouvi-lo, conversar, tentar ajudar o Júlio. O que ele mal sabia é que exatamente aqui, na frente do portão, ele ouviria do amigo a confissão de um crime que até hoje choca o país. Aí ele falou, não, tá bom, eu vou falar. Eu tava indo pra Mairinque, aí o Bruno e a Maiara passou de carro e falou pra mim ir em Itapevi, comprar droga com eles. Só que daí, no caminho, na metade do caminho, eles mudaram o caminho, foram para Araçariguama. E lá que pegaram a menina. Falei, que menina? Ah, a menina que tá passando na televisão. Aí eu falei, ah, sim, mas e onde que tá a menina? Ah, eu não sei, porque eles me deixaram na metade do caminho aqui na Granada, perto da Entrulha. E o Bruno falou pra mim, ó, você não viu nada. E seguiram com a menina e eu vim embora a pé. Eu não sei o que aconteceu. Falei, Júlio, fala a verdade pra mim. Não, eu não sei. Falei, onde que tá a menina? Fala pra mim onde que tá a menina, o que vocês fizeram com a menina? Simplesmente ele levantou e saiu correndo. Não falou mais nada. Depois da confissão, Júlio não falou mais com o amigo. Foi aí que Josnei decidiu procurar a polícia. Eu me coloquei como pai dessa menina, porque eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 13. Eu me coloquei no lugar deles e eu vi o sofrimento da mãe e do pai ali. Eu pensei comigo, e se fosse comigo isso daí? Se ele estivesse sabendo ou alguma outra pessoa ia sabendo, não ia denunciar? Por mais que seja irmão. Naquela altura, todos estavam à procura de Vitória. A família tinha esperança de encontrá-la com vida. Josnei foi até a delegacia 4 dias antes do corpo ser encontrado e contou tudo. O primeiro depoimento de Josnei foi na delegacia de Mairinque, mas logo o delegado o trouxe aqui para a delegacia de Araçariguama, onde o caso era investigado. Aqui, para a doutora Bruna, ele contou exatamente o que ouviu de Júlio naquele dia. Imediatamente, os investigadores levaram o Josnei até a casa de Júlio. Em seguida, Júlio foi trazido para cá. Logo, Júlio apontou Bruno Mancha e Maiara como participantes do crime. Em seguida, os policiais foram buscar o casal. Todos estavam aqui na delegacia, negando que tinham algum envolvimento na morte de Vitória. Novamente, Josnei foi chamado. Ele confirmou o que havia falado. Júlio o chamou de mentiroso. Foi aí que a doutora Bruna decidiu fazer uma acariação, colocar Júlio e Josnei frente a frente. Josnei topou fazer isso. E foi aqui na delegacia que os amigos se encontraram. Frente a frente, de acordo com Josnei, Júlio novamente confessou o crime. Simplesmente ele abaixou a cabeça e falou, não, é verdade. Isso estava a doutora Bruna junto, que é a delegada de Araçariguama. E daí ele confirmou ali. Isso. Só que falou que estava com medo de alguma coisa acontecer com ele dentro da cadeia, né? Que ele estava com medo de alguma coisa. O casal só foi preso depois que os cães farejadores encontraram o cheiro da Vitória, na casa em que Bruno e Maiara moraram. Foi nesse momento que Josnei decidiu sair da casa onde morava. Já recebi ameaça, já fui perseguido por carro, né? Só que isso aí eu não denunciei nem nada, porque no caso eu não tenho prova, entendeu? Não tenho prova que, no caso, eu falasse, eu vou lá denunciar, eu tô sendo perseguido por um carro tal. Eu não tenho prova, não tenho como eu afirmar isso, né? Mas eu, no caso, eu não tô mais trabalhando, tô parado, de medo de trabalhar, por causa disso aí. No caso, eu não tô saindo mais de casa. No total, foram 3 endereços diferentes. Em todos, Josnei e a família se sentiram intimidados. Nessa outra casa que nós morava ali, quebraram o carro da minha mãe. No caso, não deixavam nós dormir à noite. Por quê?
Não sei. Barulho? Barulho, tipo jogando pedra em casa, quebraram o carro da minha mãe. Agora eu também não sei dizer quem foi, quem que não foi. Foi 3 dias antes que eu encontrei o pai do Júlio. Eu falei, boa tarde. Ele falou, boa tarde o quê? O seu tá guardado. 3 dias depois começou esse carro a me seguir. Você entendeu? Isso lá no São José ainda, quando eu trabalhava lá. Pra você ver, até abandonei o serviço lá, por causa disso daí. Na prisão, Júlio afirmou que Josney está mentindo. De acordo com o Júlio, essa denúncia feita pelo Josney, que acabou colocando os 3 atrás das grades, foi uma represália por conta de uma briga que aconteceu bem aqui, próximo à casa onde o Bruno Mancha morava. De acordo com o Júlio, ele e o Josney começaram a discutir por conta de uma dívida de drogas no valor de R$150. Na discussão, eles entraram em luta. Foi nessa hora, ainda de acordo com o Júlio, que o Bruno Mancha chegou, ele com a Maiara. Os dois viram que o Júlio estava apanhando, se intrometeram na briga. Foi nessa hora que o Bruno teria ameaçado o Josney. Disse que aquilo não ficaria assim e que ele iria se vingar. Então o Júlio afirma que foi exatamente por isso que o Josney foi até a delegacia, fez a denúncia, disse que os 3 estariam envolvidos diretamente na morte da Vitória. Eu e o Júlio nunca tivemos sequer uma discussão. Nunca. Nunca peguei dinheiro dele, nem do Júlio, nem do Bruno, nem da Maiara. Nunca. Por que você acha que ele falou isso? Não sei. Não sei por quê. Mas eu queria saber que se desse pra ele falar na minha cara por que ele falou, ou é porque eu denunciei, né? Porque ele sabe que fui eu que denunciei. Maiara afirmou para o juiz durante uma audiência que não tinha amizade com Josney. Se a Maiara conhece o Josney... Mora na rua da minha casa. Tem mais alguma informação a respeito do Josney? Não. Sabe se ele era ou é usuário de droga? Não. Eu conheço ele porque ele mora na rua da casa da avó do meu marido. Mas tem conhecimento de se ele já respondeu o processo? Não tenho conhecimento de nada. Faz 4 meses que eu moro ali. Só conhecia como vizinho? Só de vista. Mas nenhuma informação a respeito do Josney? Não, nenhuma. O Josney frequentava a sua casa? Não, nunca. Tinha amizade com o Bruno? Só cumprimentava. No inquérito, a polícia anexou juntamente ao depoimento de Josney outras provas, como, por exemplo, o laudo que comprovava que material genético de Júlio foi encontrado nas unhas de Vitória. E o trabalho dos cães farejadores nos lugares onde o corpo da vítima foi encontrado. Depois de 1 ano e 4 meses, os amigos ficarão frente a frente no tribunal do júri. Não me sinto seguro. Na verdade, nem se eu voltar para o Paraná, eu não me sinto seguro. Porque, no caso, o que aconteceu? Se eles têm coragem de matar uma criança de 12 anos, você acha que um adulto igual eu, com 31 anos, não vai... E outra, eu acho que tem mais gente envolvida nisso daí, porque não é só isso daí. Josney vive escondido. De lá pra cá, muita coisa mudou na vida dele. Eu na verdade, não tô tendo proteção nenhuma, porque, pra você ter ideia, o meu é 24 horas em casa. A minha mãe trabalha, no caso, para pôr as coisas em casa, que sempre eu trabalhei. Eu tenho uma filha para criar, eu não posso trabalhar por medo do que aconteceu. Ele garante que não mentiu em nenhum momento. Para ele, os 3 têm sim envolvimento no caso. Se realmente ele fez esse crime, sim. Mas você ainda tem dúvida se ele fez? Não tenho dúvida. Então você acha que ele tem que ser condenado? Sim, porque ele tem uma filha também. E se fosse com a filha dele? Ele pensou nisso? Se fosse com a filha dele, ele não queria justiça? É a mesma coisa dos pais dessa menina, da Vitória Gabriele, que é a justiça. É a mesma coisa. Ele não pensou na filha dele. Por quê? Se ele estava drogado ou não estava drogado, se ele se arrependeu depois, não sei, mas ele fez. Ele estava junto. Tem prova contra ele. Então, ele tinha que ter pensado antes de ter feito isso aí. Tire suas conclusões. E nesta segunda-feira, desde as primeiras horas da manhã, os nossos programas jornalísticos, os nossos telejornais vão acompanhar os preparos para um dos julgamentos mais polêmicos de todos os tempos aqui de São Paulo, caso Vitória. E é claro, meio-dia, no Balanço Geral, com o nosso Geraldo, no Cidade Alerta aqui à noite comigo, nós vamos acompanhar todos os detalhes
do que pode acontecer no julgamento de Júlio César Erguesse, acusado de matar a menina Vitória. Nesta segunda, conte com a Record para se manter bem informado neste caso.